Os prefeitos já estão falando aqui em soluções de barracas, os setores com apoio das Forças Armadas, saúde, enfim, cenário de guerra mesmo. Então, é uma questão muito complexa. Eu acho que quando a gente fala do tamanho que eu estou falando, a gente não sabe nem para que lado você mexer. E eu estou mais ou menos assim no Valdir, cada hora parece um problema novo numa área, né? Tá aí, ô Josias, o cenário é de guerra mesmo, né? Isso, os repórteres relatam isso a todo momento, né? A gente vê aí cada vez mais reportagem lá e de todas as emissoras, de todos os lugares. O cenário é assim devastador. E o governante, ele tem que tomar cuidado com a fala dele. Quando ele fala isso, é um problema ou não? Essa sinceridade de Paulo Pimenta ela é fundamental como um diagnóstico do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Não, é um erro crasso, né, Fabiola? Em política, quem não tem o que dizer jamais deveria demonstrar o seu oco mental com palavras. O ministro está claramente tonto, está zonzo diante de um problema que foi submetido aos seus cuidados, né? Ele está claramente expressando uma incapacidade de lidar com o problema. Não é que o ministro não enxergue uma solução. Na verdade, ele não enxergou nem o problema ainda. Então, é uma perplexidade que não orna com alguém que já deveria ter estudado a matéria, já deveria. Qual é a função do Paulo Pimenta, segundo o Lula, segundo explicou também o ministro Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil? Ele é um coordenador do trabalho do governo no Rio Grande do Sul. Não é propriamente um executor de providências. Ele vai recolher as demandas e, ouvindo os ministérios que estes sim executarão os programas e as promessas feitas pelo governo federal ao estado do Rio Grande do Sul, ele facilitará a comunicação entre os dois lados. Essa é a atribuição dele. Agora, o ministro chegar e falar um negócio como esse, né? É, Aí ele tem um trecho dessa fala dele, Fabiola, que passa a impressão de que o ministro está atrás de algo que possa ser faturado politicamente, né? Ele diz que nós tínhamos que tentar focar numa área específica para tentar construir alguma coisa que pudesse ter um resultado concreto de alguma área específica. Isso são palavras do ministro. Aí ele diz: não sei exatamente que área é essa, mas se a gente pudesse pensar uma estratégia de uma ação para alguma coisa que pudesse mobilizar o esforço para ajudar a resolver uma situação, seria muito importante. Veja a digressão mental a que se entregou o ministro Paulo Pimenta nessa reunião do Conselhão. Ele não sabe o que fazer e está tentando encontrar alguma coisa específica que possa ser executada e faturada politicamente. Francamente, é desestimulante, porque o que se esperava é que o ministro se empenhasse no trabalho que recebeu, na missão que recebeu do presidente, e a primeira tarefa de alguém que foi designado como ministro do dilúvio para lidar com este desastre ambiental gaúcho de proporções inéditas, o primeiro passo é estudar a matéria e ter uma noção qualquer dos caminhos que vai trilhar. O que é uma situação de guerra, todos sabemos. As imagens estão aí a denunciar esse quadro devastador, não é? O ministro tinha que ter um pouco mais de lucidez ao se expressar. Não é um cartão de visitas promissor, Fabiola. Mostra alguma inépcia, não é? Então é preciso que o ministro enxergue pelo menos o problema, para poder esboçar alguma coisa parecida com solução. É evidente que isso não é tarefa para uma pessoa só, mas como articulador do governo federal no Rio Grande do Sul, o ministro precisa se expressar de forma mais consequente. Não recomenda otimismo, não aconselha o otimismo a primeira manifestação do Paulo Pimenta depois de ter sido indicado pelo presidente para essa tarefa tão essencial, né? Então, é simplesmente decepcionante, Fabiola, essa manifestação do Paulo Pimenta.
É muito interessante. Não sei quem foi que lembrou aqui do Capelli, né? Acho que foi o Thales, né? Eu falava ontem, Fabiola, Você falava. não, eu falava ontem nesse personagem porque me pareceu que ele tem um perfil que seria adequado para uma situação como essa, né? Embora afiliado ao PSB, ele não tem interesses políticos mais imediatos e demonstrou uma certa competência executiva nas tarefas para as quais foi indicado pelo Lula. Ora como interventor na segurança pública do Distrito Federal e, na sequência, como interventor no Gabinete de Segurança Institucional, quando se verificou que o GSI falhou flagrosamente na administração da invasão ao Palácio do Planalto no 8 de janeiro. Né? Então é um personagem Das que não palavras desperta tantas dele. paixões políticas, não é? E teria condições. Eu não estou dizendo que o Lula deveria ter indicado o Capelli, mas Não, então, é quando você alguém que falou, eu agora, quando você estava falando sobre o Paulo Pimenta, eu me lembrei que é isso, né? Porque a pessoa que está à frente, né? O cara que está comandando ali, de trazer uma palavra de firmeza, tipo, não, estamos claro. com alguém que está nos trazendo segurança. E o Capelli era impressionante isso no 8 de janeiro, né? As respostas que ele trazia ali, a firmeza da investigação, nananana, e trazia essa firmeza. E Paulo Pimenta traz uma transparência, né, Thales? Que, de certa maneira, é importante também mostrar isso. O tamanho do desastre é absurdo, é inimaginável. O que todos que estão lá diante disso. Agora, o responsável por trazer uma resposta à sociedade pode dizer isso à sociedade? Eu acho que o Paulo Pimenta se confundiu ali com o público. O Conselhão, ele fala como quem está esperando que as pessoas deem ideias para discutir. E aí não está vendo que ele está falando, na verdade, publicamente, para o público em geral. E aí fica ruim essa colocação dele, porque dá essa impressão de que está perdido. O Conselhão é feito para ouvir. É, é, Empresários, sindicalistas, basicamente a sociedade civil, né? Então o ministro vai para lá para falar, mas também para ouvir. E é isso que o Paulo Pimenta confundiu. Ele não deveria, se ele queria ouvir sugestões, ele devia apresentar alguma coisa e dizer o que vocês acham, o que vocês acham que devemos centrar. E explicar também o papel do governo federal. Por quê? Porque o papel do governo federal nesse processo é focar, aí sim, focar nas questões federais. Por exemplo, infraestrutura das estradas. Isso é que é um foco que o governo federal tem que ter. Por exemplo, habitação. O Lula falou naquela reunião no projeto Minha Casa Minha Vida e na necessidade de expandir ele para a classe média. Ou seja, ele já podia chegar lá e dizer: olha, vamos ter um plano para um plano piloto no Rio Grande do Sul de expansão do Minha Casa Minha Vida para a classe média, já imediato. E aí perguntar sobre essas propostas. É isso que foi o erro dele. Quer dizer, por um lado, ele quis dar uma demonstração de transparência, etc., e pelo outro, acabou demonstrando fraqueza diante da situação. O Paulo Pimenta está um pouco pressionado pelo fato de ter sido indicado e sabendo-se que ele é um pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul. Então, ele está sem saber ainda como é que eu saio dessa cilada em que eu e o governo nos colocamos. Por quê? Porque, de fato, e aí é outra questão sobre o que ele falou lá, ele falou que estamos numa guerra. Tem que tomar cuidado, porque o que está podendo vir a ocorrer nessa questão das enchentes é uma guerra entre o PSDB e o PT. E há muita gente querendo transformar essa enchente e a solução para as enchentes numa guerra entre o PSDB e o PT. Os dois lados deveriam fugir disso. Você acha